5 de maio. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. Confira no programa de hoje. O advogado Marcos Tavares Leite falando sobre a insegurança jurídica brasileira, que afeta de forma direta a muitos empresários. O professor Edmundo Medeiros fazendo observações sobre um importante tema. O economista Roberto Luiz Troster comentando sobre competitividade industrial, além de muita informação. E nesta semana o presidente do SINP, Joseph Cury, recebe o advogado Piraci Oliveira, que fala sobre a perda da validade da MP 808, que regulamentava a reforma trabalhista. Além disso, também falou sobre o refis para as pequenas empresas. Estamos no ar. Burocracia e insegurança jurídica continuam impedindo o investimento, a formalização e a geração de empregos. A insegurança jurídica se dá principalmente quando não consegue se identificar sequer a norma exata e adequada que se vai aplicar ou que se vai seguir. A legislação trabalhista, por exemplo, a reforma trabalhista, nós temos aí todas as semanas decisões, ora determinando o recolhimento da contribuição sindical, ora determinando que ela não deve ser recolhida e coloca em absoluta insegurança patrões e empregados. Todos eles à mercê de várias decisões e de uma legislação que não se sabe se e quando será aplicada. A reforma trabalhista, ela já vinha sendo alterada antes mesmo de entrar em vigor, através de medida provisória que caducou. Mas isso é apenas um exemplo. Em matéria tributária é a mesma coisa. A burocracia, a dúvida e a insegurança impedem o investimento, o crescimento e a regularização de muitas empresas. A própria consulta a uma dúvida tributária leva meses a ser respondida e coloca novamente o contribuinte em dúvida e insegurança. Muitas vezes, em questão estadual de tributos estaduais e municipais, há ainda uma discussão, debates sobre qual o ente federado a quem se deve pagar aquele determinado tributo. Novamente, insegurança jurídica ao contribuinte, que muitas vezes se vê obrigado até a pagar em duplicidade o imposto para poder continuar exercendo a sua atividade. Portanto, a burocracia e a insegurança jurídica que nós temos aqui impede a retomada do crescimento, impede a formalização da empresa. Não falamos apenas dos empresários, mas gera também insegurança ao próprio trabalhador, que não sabe nem direito a que sindicato deverá recorrer ou se realmente uma determinada contribuição é devida. E se não recolher essa contribuição, mesmo ao arrepio da lei, ainda fica sujeito a não ser atendido pelaquela entidade sindical, que em função da unicidade, ou seja, que apenas um sindicato pode representar o trabalhador, ele fica novamente sem nenhuma representação e à mercê, portanto, desta insegurança jurídica que nós vivemos. O SINP, portanto, trabalha e trabalhará sempre em estímulo ao investimento, à renda, à geração de emprego e à riqueza do Brasil, com a redução da carga tributária, com a redução da burocracia e incentivo ao investimento e ao emprego. A temporada 2018 do Festival de Sopas do CEAGESP estreou no dia 2 de maio e se estenderá até 2 de setembro. Um dos eventos gastronômicos mais conhecidos do inverno paulista, o festival oferecerá semanalmente 6 tipos de sopas, incluindo a clássica sopa de cebola, sucesso na cidade há mais de 50 anos. Neste ano, o valor é de R$ 39,90 por pessoa. O evento está funcionando de quarta a domingo no Espaço Gastronômico CEAGESP, na Avenida Doutor Gastão Vidigal, número 1946. Confira! Uma questão importante para as micro, pequenas, médias e grandes indústrias é a competitividade delas. Depende da produtividade vezes a taxa de câmbio. Quando a taxa de câmbio é alta, quer dizer, o real está valorizado, o dólar está
barato, isso dificulta, porque fica mais barato importar do que comprar os nacionais. Além da taxa de câmbio, outro fator é a produtividade. A produtividade depende de cada empresa em si, como organizam as máquinas, se estrutura, e de fatores institucionais, burocracia, trâmites para exportar e para importar. Há levantamentos comparando essas produtividades institucionais em todos os países do mundo. Alguns levantamentos são do Fórum Econômico Mundial de Davos e outros do Banco Mundial. Em todos eles mostram que o Brasil só é melhor que a Venezuela, fica atrás de todos os outros países. Então, o que acontece? Primeiro, empresas que podiam se instalar no Brasil acabam se instalando em outros países, produzem lá e exportam para cá. E segundo, e mais grave, que é mais difícil para as empresas brasileiras competirem com as empresas dos outros países. O que deve ser feito? O que é a recomendação? É ter uma agenda dessas melhoras, como tem que ser feitas rapidamente. Este ano é um ano eleitoral e a oportunidade de pedir por essas medidas. As frutas fornecem muitos benefícios para a saúde. Pessoas que comem mais frutas e legumes como parte de uma dieta saudável em geral tendem a ter um risco menor em contrair algumas doenças crônicas. A maioria das frutas são naturalmente pobres em gordura, sódio e calorias. Elas são fontes de muitos nutrientes como potássio, fibras dietéticas, vitamina C e ácido fólico. A fibra dietética de frutas ajuda a reduzir os níveis de colesterol no sangue, manter a pressão arterial saudável e reduzir os riscos de doenças cardíacas. O contribuinte que não declarou seu imposto de renda no prazo deve proceder de que forma? O professor Edmundo Medeiros faz importantes considerações. Acompanhe. Neste caso, esse microempresário, essa pessoa que deixou de entregar a sua declaração, evidentemente, deve cuidar desse assunto. O vencimento do prazo não significa que essa pessoa não pode enviar a declaração. Significa apenas que, quando ela o fizer, haverá a incidência de uma multa em razão do atraso na entrega da declaração. O procedimento a ser adotado para o envio da declaração em atraso é rigorosamente o mesmo procedimento que aquela pessoa que enviou dentro do prazo da Receita Federal adotou. Ou seja, você deve baixar o programa da Receita Federal, o programa da Declaração de Imposto de Renda 2018, preparar normalmente a sua declaração e enviá-la. O próprio programa cuidará da geração da DARF pertinente à multa pelo envio em atraso. Ou seja, não há nada de especial, não há nada de extraordinário, não há nada que deva preocupar esse microempresário ou essa pessoa, eventualmente sócio de uma microempresa que deixou de fazer o envio dessa declaração. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o professor Dr. Piraci Oliveira, que vai falar sobre o tema da queda da medida provisória em relação à reforma trabalhista e também sobre o parcelamento tributário que acabou de ser aprovado esse mês em Brasília. É um prazer tê-lo conosco. Todo meu prazer, Curi. O que mudou na reforma trabalhista com a queda da medida provisória? Bom, a reforma trabalhista, bastante ousada, até quem chame não de reforma, mas de uma nova CLT, tamanha a profundidade das novas relações que existem nesse mercado laboral. Muito bem, a reforma ela passou a viger 11/11/2017 e tão profunda ela era que um acordo político fez com que houvesse a promessa do Executivo de trazer uma reforma abrandando alguns itens que necessitavam de fato de algumas correções, que foi a MP 808. Poucos dias de vigência depois da lei, ela foi editada para diminuir alguns avanços da reforma como uma maneira de negociação política dela
ter uma facilidade de adaptação. A MP, depois de 120 dias de vigência, não foi deliberada, não foi apreciada pelo Congresso e caiu. Caindo a MP, que mudava 17 artigos da reforma, nós temos que, do ponto de vista jurídico, voltamos para o texto original da reforma de uma nova CLT, que é muito mais moderna. Esse texto original causou uma série de reclamações, gritarias, tanto é que se fizeram ou partiram para um acordo político. Com a não aprovação do Congresso, quais seriam os principais pontos que o senhor apontaria como a volta à medida provisória ou à lei da reforma trabalhista? Os principais pontos que deixam de existir com a derrocada da MP são, basicamente, o contrato intermitente, que é aquela possibilidade de contratação de pessoal em que você não tem tempo mínimo de trabalho. Então, por exemplo, uma lanchonete pode contratar um garçom num regime intermitente, o que significa dizer que esse garçom pode trabalhar 1 hora por dia, 2, 3, 4, 2 dias por semana, 3 ou 4. Ele trabalha por chamada, por demanda. Isso está em vigor? Está em vigor. A MP reduzia um pouco essa possibilidade e não permitia que seletistas migrassem para o regime intermitente. Com a caída dela, por exemplo, voltamos para uma possibilidade mais moderna do intermitente, mais livre e sem, inclusive, esse período de carência de 18 meses. Outro exemplo importante é o dano moral, que no texto da lei era baseado no salário do empregado e na MP era baseado no teto da Previdência. Então, a crítica que se fez em relação ao dano moral era de que quem ganhava mais teria mais dano moral a ser indenizado. Com a MP, havia uma nivelação deles todos com base no teto da Previdência, isso também caiu. Depois, alguns outros pontos menos relevantes, do ponto de vista prático, como, por exemplo, o trabalho da gestante. A reforma trabalhista permite, por exemplo, que a gestante trabalhe em ambiente insalubre. A MP não permitia. Então, houve alguns itens que, de fato, são sensíveis em relação a essa mudança. Então, volta a vigorar a legislação anterior. Voltamos para o texto original da reforma trabalhista, que é curioso que se diga, Curi, que foi um texto extremamente relevante na vida do brasileiro e que não teve debate prévio, não teve consulta prévia. É como se um dia acordássemos dizendo, olha, foi aprovada uma reforma trabalhista e mesmo os advogados militantes na área tinham muito pouco acesso à informação. Então foi uma surpresa muito grande. Para aqueles que defendem, como eu, o texto é muito inovador, muito bom. Os queixosos vão sempre entender que há um retrocesso porque houve, em tese, perda de direitos. Mas voltamos ao texto original, que é profundo. Comenta-se que houve uma queda no volume de processos trabalhistas. Isso se deve à nova legislação? Qual a sua avaliação no tema, doutor Piraci? Esse é o ponto mais relevante da reforma. A reforma trabalhista mexeu num pilar que é a indústria de processo trabalhista. Até então, até a vigência da lei, o reclamante era um atirador, um franco atirador num processo trabalhista. Então era muito comum encontrarmos na prática reclamante que, por exemplo, o empregado que tinha o direito a questionar horas extras, e ele pedia então insalubridade, periculosidade, equiparação salarial, excesso de hora extra, dano moral. Então ele pedia 50 mil reais, sabendo que teria um direito de receber 3, 4, 5 mil reais. Ele era um franco atirador, porque ele pede 50, ganha 3, ganhou 3. Não paga custas, porque ele é isento, e não havia a chamada sucumbência, honorário advocatício. Isso mudou drasticamente. A reforma trabalhista trouxe 2 características muito importantes. A primeira delas é que acabou a isenção de custas. Então, se eu entrei com uma ação de 50 mil reais, eu vou ter que pagar custas, caso eu perca a ação. As custas são relevantes e eu tenho que pagar, ainda que eu tenha um salário baixo. E também criou a possibilidade de sucumbência recíproca. Então, se eu pedir 50 mil e ganhar 4, eu, reclamante, o empregado, vai ganhar 4 mil reais e vai receber sobre esses 4 mil reais, por hipótese, 10% de honorários advocatícios para o seu patrono. Por outro lado, o advogado da empresa, numa ação de 50 mil que perdeu 4, ganhou 46. Esses 46 gerará uma sucumbência em favor do advogado da empresa de 10% de 46.
nesse exemplo, mais do que a condenação que vai receber o empregado. Então, essa posição franco-atiradora acabou. Para entrar com um processo cujo objeto razoável é 5 mil, peça 5 mil. Se pedir 10, vai ser condenado em custas e sucumbência sobre a parte que perder. Isso fez com que houvesse uma redução de 49% no número de processos trabalhistas depois da reforma. Isso é fantástico. A Justiça do Trabalho consumiu, o ano passado, 8 bilhões de reais. Então, o orçamento sangra demais porque é uma estrutura pesadíssima para discutir processos cujo ticket médio é R$1.000, R$2.000. Isso acabou. Agora, com este cenário colocado, o governo diz, ou pelo menos anunciou, que pretende fazer um decreto para regulamentar a legislação, para atender esses 17 pontos que foram alterados. Ele pode fazer isso é legal, isso é ilegal? Qual a sua visão? A lei da reforma trabalhista foi alterada por uma MP, cuja hierarquia é idêntica. Então, uma MP, força de lei ordinária, pode alterar a reforma trabalhista na sua essência inteira, porque são leis da mesma hierarquia constitucional. Uma pode alterar a outra. Com a perda da eficácia da MP, ela ruiu, deixou de existir. O governo, diante de um fracasso político, é inegável que foi um fracasso político do Executivo, que foi o autor da MP, agora está tentando minimizar essa derrota com a ideia de um decreto que trouxesse a ideia de regulamentar aquilo que a MP deixou de construir. Na verdade, na prática, isso não pode acontecer, porque o decreto está abaixo da lei, o decreto regulamenta a lei. Então, regulamentar uma lei proíbe que ela inove, que ela altere, que ela reduza aquilo que trouxe a nova lei trabalhista. Então, na prática, por mais que haja um decreto que tente trazer os efeitos, ressuscitar os efeitos da MP, na prática isso não vai acontecer, é uma grande bobagem. Regulamentar não permite que seja inovado. E uma nova MP não pode ser editada? Do mesmo assunto não pode. Nós estamos já entrando na boca do segundo semestre do ano, Copa do Mundo, eleição, turbulência política, não há sequer ambiente político para que um projeto de lei pudesse ressuscitar esse tema. Por MP, não pode. Não pode haver a duplicação da matéria numa outra MP se uma caducou. Então o governo, de fato, não tem como conduzir isso com uma nova MP. Ou seja, o que aqui está deve ficar. Até o próximo presidente, com certeza. Então, eventual alteração da reforma trabalhista só num novo governo, só em 2019. Vamos mudar um pouquinho de assunto e falar do parcelamento tributário para as micro e pequenas empresas. Setembro do ano passado, o Congresso aprovou, o governo vetou. Dezembro foi aprovado, foi vetado. Janeiro foi aprovado, foi vetado. E aí se falava que quem não aderisse às dívidas a um parcelamento tributário, até o final de janeiro, seria excluído do Simples. Agora foi aprovada uma nova legislação que permite o parcelamento. Na prática, no que consiste isso? Porque ele fez o parcelamento em até 60 meses. E agora, o que ele pode fazer? Foi, na verdade, um grande imbróglio criado pelo Executivo com o Legislativo. O ano passado foi criado o PERT, que na verdade é um refis das grandes empresas. Então as grandes empresas tiveram a oportunidade de reparcelar seus indébitos tributários de forma bastante generosa, com redução de multas de 70%, juros de 50%, dependendo da situação, com parcelamento em até 15 anos, 180 meses. Deixou-se de fora o micro e pequeno empresário, especialmente aqueles de empresas do Simples. Naquela oportunidade foi dito que, na sequência, haveria o programa para o Simples. Quando acabou o PERT para as grandes empresas, veio à baila a discussão do micro e pequeno empresário, foi aprovado pelo Congresso e o presidente vetou sob a justificativa de que não haveria campo orçamentário, coisas do gênero. Então nós viramos o ano entre dezembro e janeiro com uma situação horrível para o pequeno empresário, porque ele não teve a possibilidade de parcelar
ele estava diante de um mercado de 3 anos de recessão mais profunda que nós tivemos aqui desde o século XX. Então, uma recessão brutal, dívidas tributárias muito grandes. Em dezembro, havia a expectativa de que haveria um parcelamento. Os empresários tinham dívida com o fisco, não podiam permanecer no Simples, porque com dívida você não renova a possibilidade. Isso gerou um caos. A posição que tivemos aqui, inclusive tratamos isso no seu programa, foi de que os empresários, diante desse quadro, e na expectativa de que o refis do Simples viria, deveriam em dezembro fazer o parcelamento ordinário, dezembro e janeiro, pegar seus débitos tributários, fazer o parcelamento ordinário, 60 meses, aguentar por alguns meses, até que o refis viesse, porque já estava aprovado na Câmara, como eu falei, teve o veto do presidente. Agora, o veto foi derrubado pelo Congresso, a lei está vigente, e quem em dezembro e janeiro fez o parcelamento ordinário, sem nenhuma redução de multa e juros, na contramão do PERT das grandes empresas, agora pode pegar esses débitos tributários que foram parcelados em 60 meses, recalcular, migrar para o parcelamento do Simples e adotar o novo programa, cujo término de adesão é 9 de julho. Então ele pega o seu débito tributário, ainda que parcelado, migra para o novo sistema, adota a redução de multa e juros e parcela em até 15 anos. Foi uma ótima notícia para o pequeno empreendedor. Na sua avaliação, por que o governo agiu dessa forma? Falta de tato foi o primeiro item que eu vejo nisso. Como é que você justifica para a sociedade que você faz um programa de parcelamento absolutamente favorecido para gigantes do mercado e não tem condição de atender o micro e pequeno empresário? Até porque a Constituição diz que deve se tratar de maneira favorecida a microindústria, a microempresa. Então, houve uma falta de tato completo. Foi uma atitude, de certa forma, até impensada do Executivo, que estendeu a mão para os grandes devedores e fechou a possibilidade daqueles que mais contribuem na criação de empregos e na geração de economia no curto prazo, que é o microempreendedor. Eu acho que foi, na verdade, uma falta de tato violento e um desacerto político ali que levou a essa posição de insegurança. Eu nunca tinha visto isso na minha frente. Nós chegamos ao final do nosso tempo. Eu pediria as suas considerações finais. Muito obrigado pela oportunidade. Eu reitero aqui que eu sou um grande incentivador da reforma trabalhista e do refinanciamento das dívidas. Eu acho que a junção dela, a junção de uma política de gestão de recursos humanos com a nova lei, com o reparcelamento das dívidas, vai trazer um grande impulso, especialmente para o micro e pequeno empresário, que é tudo que nós precisamos. É um ambiente de segurança, um ambiente de garantias trabalhistas e tributárias para que a gente possa voltar a crescer e ter um Brasil cada vez melhor. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento. Com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!